Olá a todos os que me seguem nas diversas redes. Estamos a ler o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, e Jesus foi ter com três irmãos que viviam em Betânia. Jesus veio da Galileia para a Judeia e foi porque tinha sido avisado que Lázaro estava muito doente. Quando chega lá já tinha morrido há 4 dias. A Marta foi ter com ele, muito contristada, a dizer que sabia que ele era o Messias, mas não compreendia porque é que ele não veio. Também o questionaram porque se ele tinha curado um cego de nascença, porque é que não foi ali ajudar o amigo que ele tanto amava? E as suas irmãs, Maria também estava muito triste, ficou em casa muito triste. Então Jesus chega ali e é confrontado. E agora vou continuar a ler no versículo 38 até ao fim do capítulo e já vamos falar um bocadinho. Portanto, versículo 38. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram a pedra e Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhe disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isto por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse momento, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com os seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: Que pensais? Virá ele à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado, se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para que o prendessem. Então cá estão eles, os fariseus, aqui ao ataque novamente. Jesus chega ali, não importava se já faziam 4 dias, aliás, ele fez tudo para que acontecesse mesmo isso, para que eles crescem. Porque já diversos profetas no Antigo Testamento fizeram grandes sinais. Muitos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, pensa em Elias, Eliseu, fizeram sinais extraordinários. Moisés também tinha feito e outros. Então era preciso que Jesus fizesse algo diferente, que fossem os tais sinais messiânicos. E ele fez isto. Ali ressuscitou um homem que estava morto havia 4 dias. E ali com muita emoção, Jesus amava muito aqueles 3 irmãos. Mas isto provocou ali um grande problema no meio dos fariseus, porque eles perceberam que uma coisa destas, tão visível perante todos, ia fazer com que Jesus tivesse muito mais seguidores. Uma pessoa ressuscitar de 4 dias é porque havia ali alguma coisa especial, e muita gente começava a acreditar que ele era mesmo o Messias esperado. E os sacerdotes ficaram ainda mais furiosos com tudo isto. Queria realçar aqui um pormenor. Há aqui uma frase que Jesus disse que é: se creres, verás a glória de Deus. Como eu já disse no outro vídeo, glória de Deus tem a ver com vida abundante, com cura, com restauração,
com libertação. Então Jesus estava a dizer, se tu creres, verás coisas extraordinárias acontecer, aquelas coisas que não é suposto nas leis naturais acontecerem. Jesus ensinou sempre isso aos seus discípulos e estava constantemente a dizer, as pessoas não entendiam muito bem, achavam que ele era uma pessoa, um Messias, um profeta especial, mas não entendiam esta dimensão de que qualquer homem, aquele que crer será salvo, aquele que crer será liberto, aquele que crer será curado, aquele que crer verá a glória de Deus. E pode ser uma pessoa muito erudita e não conseguir entender isto, e pode ser uma pessoa simples e conseguir, ou vice-versa. Aquele que crer verá a glória de Deus. E ele orou ao Pai em voz alta só para que os outros ouvissem, para que percebessem que era Deus que estava ali, que o Pai estava ali a agir através dele. Mas ele fez aquela oração só para os outros. Às vezes acontece isso, às vezes aquelas orações, parece que é uma oração pregação só para os outros ouvirem. Nós também fazemos isso às vezes, eu já vi pessoas fazerem, apesar de não gostar muito. Eu acho que a oração tem que ser para Deus. Mas Jesus fez ali esta oração para que os outros percebessem que o Pai estava ali a agir através dele, para que crescem nele, que ele tinha sido enviado do Pai, que ele não estava ali apenas por ele próprio, mas que ele era enviado, o Messias esperado. Então, eu desafio a cada um que está a ouvir este vídeo de crer em coisas mais além. Não é aqueles seminários de autoajuda que acredite com a sua mente que vai ter isto. Estamos a falar de uma vida na dependência do Espírito de Deus, uma vida abundante, de ligação ao Pai, o retorno à casa do Pai, como aquele filho pródigo que voltou para a casa do Pai. Então nós estamos na casa do Pai porque amamos, porque somos filhos de Deus. E então é natural que nós seguimos as pisadas do Mestre e aprendemos a crer e a falar e trazer as coisas à existência e a libertar os que estão cativos. Tudo para a glória de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida, não só a vida depois da morte, é muito importante, mais importante que esta vida é a vida eterna, podemos viver uma eternidade com Deus, mas aqui nesta vida Ele também quer trazer a sua glória no meio dos homens, que ela seja manifesta no meio dos homens. Então esta glória é vida abundante, como Ele dizia em João 10:10, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Deixo-vos este desafio de crerem coisas extraordinárias, que Deus vos pode livrar e tirar do buraco. Se alguém está numa dificuldade terrível, Jesus diz que se creres, verás a glória de Deus. E aquele que duvida não tem nada, diz lá em Tiago. Portanto, ousa crer que Deus te vai tirar. Não é que Ele pode, é que Ele vai, porque Ele se alegra e nós conhecemos o seu coração. Ele se alegra. E ousem dizer ao morto, Lázaro, vem para fora. Jesus estava sempre a dizer aos discípulos para eles terem fé, para não duvidarem e para eles próprios falarem. Se tu creres, se tu falares, então vai acontecer, disse ele lá em Mateus. Deixo-vos então esta exortação, este desafio e até o próximo vídeo.